se haveria alguma forma de validamente você driblar dentro da lei cobrança de juros bancários, mudar juros bancários. Pois bem, eu vou te dar 7 argumentos, já para tentar modificar os juros bancários do seu contrato. Não consta a taxa de juros no contrato. O contrato tem que dizer qual é a taxa de juros remuneratório e qual é a taxa moratória. Se for taxa de mercado, tem que estar escrito taxa de mercado. Apenas constar haverá juros, isso é falta de objeto. O artigo 104, inciso 2 do Código Civil proíbe contrato sem objeto. Tem que ter objeto. E os juros é um objeto do contrato. O artigo 31 do CDC manda que todo contrato de consumo tem ali as cláusulas muito bem especificadas. Então já sabe, se tiver somente a dicção juros, mas não disser qual é a percentagem, ou qual é o índice, ou pelo menos a dicção juros de mercado, então isso validamente não tem juros. É o primeiro argumento. Segundo argumento é que consta taxa de juros, mas não está sendo respeitada essa taxa de juros pelo banco. O banco simplesmente está cobrando mais. É que às vezes, como estamos no mundo do contrato de adesão, contrato formulário, contrato de linha de montagem, onde o contrato é feito da mesma forma para 500 pessoas, pode ser que você tenha feito uma negociação diferente, mas na fase de cobrança, o banco colocou o seu contrato junto com aqueles outros 500, ou seja, cobrou para você a taxa que cobrava dos outros e esqueceu, às vezes de boa ou má fé, normalmente de boa fé, leseira mesmo, esqueceu que você tinha uma taxa diferenciada. Neste caso, se tinha uma taxa, mas a taxa não está sendo respeitada, estamos no artigo 35 do CDC, e não pode haver variação unilateral, entendeu? Tem que ser aquilo que estava no contrato, espécie de literalidade. Está lá no 422, também do CDC, boa-fé objetiva. Terceira situação é se você foi enganado na contratação. Isso em direito civil chama-se dolo. Então, se você foi enganado na contratação, acreditou no gerente, acreditou em quem fez o negócio com você, que disse que a taxa seria de 3% ao mês, mas no contrato está 3,5%, 4% ou 5% ao mês, meu amigo, vale mais a intenção das partes do que aquilo que está no papel. A fase do escreveu, não leu, pau comeu. 19 não é 20, o preto no branco, isso já acabou desde 2003, quando entrou em vigor o novo Código Civil. Então, na verdade, vale o que as partes quiseram, o que as partes trataram, e não aquilo que está no papel. Próximo, é se houver abuso de direito. Mesmo se tiver juros de mercado, tem que saber se é a média de juros do mercado. Não é o mercado que o banco determina que seja. Então, se a sua taxa de juros estiver abusivamente alta, atenção, em relação às outras taxas praticadas pelo banco para aquele mesmo tipo de contrato, repetindo, se a sua taxa estiver abusivamente alta para o mesmo tipo de negócio que o banco faz para condições iguais, nesse caso nós temos algo chamado abuso de direito, artigo 187 do Código Civil Brasileiro. Por quinta situação onde se pode discutir, modificar ou simplesmente reduzir os juros. É o seguinte, não pode haver capitalização de juros moratórios. Você aprendeu comigo que existe juros remuneratório, que é aquele aluguel pelo uso do dinheiro. Esse pode ser capitalizado. E pode ser capitalizado livremente. Sabe o que significa capitalizar? Juros compostos. Imputar os juros de um mês como capital do próximo mês. Então se pode cobrar juros sobre juros remuneratório. Mas os juros moratório penitencial, ou seja, aqueles juros pelo não pagamento, pela mora, ou como diz coloquialmente, juros por inadimplemento, esse não pode ser capitalizado. Se for capitalizado, tem que haver a redução. Penúltima situação de discussão, modificação ou até impossibilidade de cobrança de juros bancários. É algo chamado teoria da imprevisão. Teoria da imprevisão. Não vou mentir para ti. É muito difícil você fazer isso valer contra banco, cara. Muito difícil mesmo.
Mas a teoria da imprevisão nós temos no Código Civil e no Código do Consumidor. No Código Civil diz o seguinte: se houver uma causa superveniente, ou seja, depois que começou o contrato a ser executado, a ser não executado judicialmente, de ser cobrado, do jogo rolando. Se houver uma causa superveniente imprevisível, pode-se modificar o objeto do contrato para reequalizar, reequilibrar a equação econômica, ou se pode até resolver o contrato, desfazer o contrato. Então, se houver alguma causa que impeça você de pagar aqueles juros mesmo corretamente constando no contrato, e essa causa foi superveniente, ou seja, não tinha no momento da contratação, apareceu depois, e era uma causa que nem você nem o banco podia prever, nesse caso se pode modificar os juros, ou até deixar de pagar os juros. Eu lembro que desemprego não é imprevisão, alta de dólar não é imprevisão, inflação não é imprevisão, mas catástrofe, por exemplo, o fato da natureza, isso é imprevisão. E último caso em que se pode deixar de pagar ou diminuir juros bancários é quando nós temos algo chamado exceção do contrato não cumprido, chamado exceptio non adimplentio contractus no original em latim. Se o banco descumprir qualquer cláusula do contrato, você não está mais obrigado a cumprir o contrato com o banco. Vou repetir. Se o banco descumprir qualquer cláusula do contrato, você está liberado de cumprir o seu contrato com o banco. Então nós temos uma regra geral que diz: o sujo não pode falar do mal lavado, não se pode atirar pedra em quem tem telhado de vidro, e a exceção do contrato não cumprido. Não faça ao outro que você não gostaria que fizesse a você mesmo. É uma das cláusulas gerais da boa-fé objetiva também, né? Chamada venire contra factum próprio, venire contra factum próprio non potest, mas que no código, dentre as facetas dele, está lá: exceção do contrato não cumprido. Nenhuma parte pode exigir da outra o cumprimento da sua incumbência se não cumprir a incumbência que lhe cabe. Então, se o banco descumpriu, seja em prazo, não lhe liberou o dinheiro, não cumpriu, está cobrando antecipado, então você validamente pode descumprir a sua incumbência com o banco. Não estou lhe incentivando a fazê-lo, estou dizendo que validamente você pode fazê-lo dentro da lei. Meu amigo, isso daí dá no mínimo uma boa briga. E na mão de um advogado experiente, que tenha sangue frio para discutir com o banco, e na mão principalmente de um juiz consciente, de um juiz honesto, de um juiz que conheça a lei, de um juiz que conheça a relação bancária, essas 7 situações podem ser alegadas com grande chance de sucesso. É isso.